Vamos começar com a frase do dia. E a frase do dia, ela tem muito a ver com tudo que a gente vai falar hoje, tudo que vocês estão fazendo agora ao acordar nesse horário, enfim, e muitas outras coisas. E olha só, até o Mumuzinho tá na área. Mumuzinho, você, hein? Fala sério, tá voltando um show, né? Conta pra nós. Bom, Mumuzinho, depois você arruma aí, cara. Deixa eu te puxar aqui pra te fazer uma pergunta. Depois me conta aí se você pode entrar. A frase de hoje é: resultados falam mais do que qualquer boca. Resultados falam mais do que qualquer boca. E, porra, por que eu falo isso? Porque se você entrar hoje no Instagram, o Instagram virou um mundo hoje de frase de efeito, né? E tem algum problema em frase de efeito? Não tem problema em frase de efeito. Não tem nenhum problema. O problema é quando a frase de efeito ela vira mais importante do que você fazer de fato alguma coisa. Então hoje as pessoas elas falam muito mais do que elas fazem, muito mais do que elas fazem. E aí o que acontece falar não substitui o resultado de fazer. Falar não substitui o resultado de fazer, né? E aí começou numa onda de que quanto mais audiência você tem, parece que mais autoridade você tem, né? A gente vive nesse mundo hoje, né? Se você vê uma pessoa com 1000 seguidores falando uma coisa e uma pessoa com 10 milhões falando outra coisa, essa outra pessoa parece que tem mais autoridade, mas não necessariamente, ela tem mais seguidor. Então o que eu comecei a pregar, né? Eu conheci um conceito há alguns anos que primeiro, na verdade, o Taleb produziu um livro que é o Skin in the Game. Quem me apresentou esse conceito foi o Richard. E aí, vendo o livro Skin in the Game, o Taleb, ele mesmo menciona que o conceito de Skin in the Game não veio nem dele. Veio, não lembro qual que é o nome do cara, mas veio de 1600 e tanto. Então, por que isso é importante? Porque quando eu sigo alguém, eu vou olhar se essas pessoas elas têm a pele delas em risco, se elas fazem de fato o que elas falam, né? Então, não adianta falar mais do que você faz, tá? Eu invisto meu patrimônio publicamente, as pessoas veem o que está acontecendo, se o resultado é bom ou se não. O resultado tem sido muito bom até agora, então é isso. Isso daqui é o que eu faço, não é o que eu fico falando, né? Então, já que a gente está falando disso, do que adianta a gente ficar dando choquinho toda vez aqui na live, compartilhando, ajudando, etc., se a gente às vezes não acorda para assistir a live, se a gente não faz o que a gente acabou de absorver de conteúdo da live, porque cada um absorve uma coisa diferente aqui, né? Cada um absorve uma coisa diferente. Tem gente que absorve uma parte que eu falei, outra parte, mas se você não faz nada com isso, do que adianta, né? Então, os resultados falam mais alto do que qualquer boca, né? Do que as palavras que saem da minha boca. Então essa é a frase do dia. Eu prometi também hoje que eu ia dar uma notícia para vocês, que ontem a gente teve a confirmação de uma pessoa que topou participar com a gente aqui do desafio nessa semana, vai entrar ao vivo com a gente. Eu fiquei muito honrado, tá? Disso acontecer. E aí eu ia anunciar amanhã, mas eu pensei, quer saber? Eu quero anunciar hoje, domingo, porque hoje é realmente a galera mais comprometida aqui. Todos vocês são os mais comprometidos de todo o desafio, tá? E isso é incrível, né? Lembra, o campeão só é campeão porque ele faz o que ele deve fazer e não o que ele quer fazer. O campeão, ele faz mesmo quando ele não quer fazer. Essa é a diferença. Eu sei que muitos de vocês estão cansados aqui, eu sei que muitos de vocês estão, final de semana e tal, ou às vezes aconteceu alguma coisa e às vezes tiveram um evento ontem e a maioria de vocês estão aqui. Isso é foda, então parabéns para vocês. Então, eu quero anunciar para vocês que, na verdade, o convidado não é um convidado, é uma convidada. E a convidada que topou participar aqui com a gente é nada mais, nada menos do que a CEO do Instagram. Olha só, a CEO do Instagram da América Latina topou participar com a gente. A CEO da plataforma que a gente está ao vivo agora. Olha que insano. E aí, Luquito, não acredito. Você, hein, cara, você por aqui, você para de fidar minhas partidas, hein, cara. Então, a CEO do Instagram topou participar. Essa semana a gente tem 3 convidados. Eu vou anunciar um outro convidado também que topou participar. Anúncio hoje, será não? Sim,
Sim? Tá. Hoje é domingo, vamos fazer isso daqui. Então, eu já tinha anunciado para vocês. Terça-feira vai vir o Alexandre Birman, que é o CEO da Arezzo, certo? Fudido, o cara, eu conheço, o cara é foda, tá? E fora todo o lado do business dele, porra, ele faz o Iron Man e o caramba, isso é animal, tá? Aí tem a CEO do Instagram da Latam, que vai participar com a gente, só não sei exatamente qual vai ser o dia. E outra pessoa que confirmou foi o Kaká Diniz e a Simone. Sabe a Simone Simaria? Né? Talvez ela seja uma das artistas mais estouradas aqui do Brasil ultimamente. E o marido da Simone é o Kaká Diniz. O Kaká Diniz, ele tem um business gigante no mundo da internet, gigante. Ele cuida dos maiores influenciadores digitais do Brasil e ele tem uma história de empreendedorismo incrível. E a história do começo de vida da Simone é foda também. Ela vai contar coisas do tipo quando ela pegava pedra e enrolava num lençol para fazer de travesseiro e tudo mais, e como hoje ela consegue ser tão estourada do jeito que é, e vai contar toda uma história focada sempre no lado business, tá? E vai ser uma live de casal, os dois vão participar juntos com a gente. Então, além de a gente falar desse mundo do empreendedorismo, eles também vão falar um pouquinho de como eles conciliam tudo isso, e cara, imagina a rotina deles, de ambos. E aí vamos conciliar isso daí com família. Então eles vão falar um pouco sobre isso também, tá bom? Então é isso aí. Vamos começar a parada aqui e bora para o dia. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou atrás de convidados pensando sempre em, o que a gente pode fazer para agregar para a galera, né, para os primos. Vamos nessa. Ontem a gente falou sobre alguns experimentos, né? E foi bem interessante. E hoje eu quero falar sobre um segundo ponto, tá? O segundo ponto é... Pô, Adib, tô esperando seu convite, velho. Sabe como é? E o segundo ponto é... Tem um erro muito grande que as pessoas cometem, um erro muito grande. E aí eu vou emendar isso daqui no ponto que eu parei da aula de ontem, tá? É só esperar. Tô ficando bom no storytelling, primos. Existe um motivo para as pessoas fracassarem tanto, né? Dentre os vários motivos, tem um que eu separei para hoje. E o motivo é... Cadê minha caneta? Aqui. O motivo é... As pessoas, elas se acham superior às outras. E calma, não tem nada de bullshitagem não. As pessoas se acham superior às outras, tá? Só que isso aqui é ruim para você. Isso é ruim para você. E eu já vou explicar. A gente teve um estudo, né, que foi chamado de efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. Aliás, quem deu insight de falar sobre esse assunto foi o Monkey Stocks. Um abração aí, a gente gravou um podcast junto, cara incrível. E aí, quem me deu esse insight foi o Monkey Stocks e a gente vai falar sobre o efeito Dunning-Kruger. O que significa o efeito Dunning-Kruger? Significa o seguinte, significa que as pessoas que têm menos conhecimento sobre determinado assunto, elas acham que elas são mais fodonas em determinado assunto, tá? Elas acham que elas são mais fodonas sobre determinado assunto. Elas sempre acham que elas são acima da média. Elas sempre acham, tá? Aliás, olha só, o Borges Duarte, ele falou, eu tô bêbado, mas não perco essa live nem a pau. É isso aí. Tem que dar um jeito, cada um dá seus pulos aí. Mas, pô, vê se você se esforça que talvez você não absorva tanto quanto os outros primos, né? E aí ele fez um estudo aqui. Ele pegou uma empresa de tecnologia, e aí 32% dos funcionários da primeira empresa de tecnologia, a empresa A, eles se achavam fazendo parte dos 5% dos melhores funcionários da empresa, tá? E aí eles pegaram a empresa B e 42% dos profissionais dessa outra empresa se acharam fazendo parte dos 5% dos melhores funcionários da empresa. Só que matematicamente falando, é impossível isso acontecer. Concorda comigo? Matematicamente falando, isso é impossível. E aí a gente teve um outro estudo do Dunning-Kruger e aí ele falou que 88% dos motoristas americanos se consideram acima da média em relação aos demais motoristas. 88% se consideram acima da média. Tá? Eu não tenho estatística aqui, mas eu lembro que tem uma pergunta que fizeram na França para não sei quantos homens e perguntando se eles se consideravam acima da média na cama. E o que aconteceu foi que era tipo coisa de 70, 80, 90% dessas pessoas se consideraram acima da média.
O que é impossível, porque só 50% é acima da média. 50% não, na verdade pode até variar, mas é impossível que isso aconteça, tá? Metade das pessoas acima da média, metade das pessoas abaixo da média, tá? Então, é impossível que isso daqui aconteça. Aliás, matematicamente falando, não é bem isso, mas vocês entenderam o conceito. É impossível que a gente tenha todas as pessoas acima da média, tá? E aí, o que acontece é que, se a gente for trazer para o nosso mercado de ações, acontece essa cagada também. Acontece o efeito Dunning-Kruger. E já já eu vou chegar no desenho e na nossa realidade do mercado. Mas as pessoas, elas tendem a achar que elas são super fodas quando elas acabam de aprender alguma coisa. Então, pensa assim, eu vou contar algo que foi quase trágico, não foi graças a Deus, mas foi o efeito Dunning-Kruger na minha vida, tá? Junto com a imprudência. Quando eu era mais novo, eu comecei a dirigir e quando você começa a dirigir, você acha que você dirige muito bem, você acha que você é foda, né? Você briga com seus pais, você briga com todo mundo, você fala assim, meu, nada a ver, eu dirijo mal bem. Já viu alguém falando que dirige mal? Eu vi acho que uma vez e todo mundo fala que dirige bem. E aí o que aconteceu? Eu peguei o carro e aí eu achei que eu era fodão, cara, e eu comecei a acelerar esse carro pra caceta. Eu comecei a acelerar muito esse carro. Não tinha ninguém na rua. Eu devo ter pego só uns 150 por hora, uns 160 por hora, não sei. Ridículo isso daqui. Uma idiotice, uma baboseira que eu fiz. Eu achava que eu dirigia pra caramba e eu não achava, na verdade, era imprudente. E graças a Deus não aconteceu nenhuma cagada. Graças a Deus. Mas é que foi o efeito Dunning-Kruger na minha vida. Certo? Eu sendo idiota. Quando eu comecei a investir no mercado financeiro, o que aconteceu? Eu achei que eu era foda também. Por quê? Porque nos filmes todo mundo ganhava dinheiro. Quando eu fiz meu cadastro num home broker, eu peguei meus investimentos, eu tinha 5 mil reais, e aí eu comecei a investir em ações, né? Logo eu pulei para opções, eu achava que eu era foda, né? Eu achava que pelo fato de ter um home broker aberto à minha frente aqui, ó, e eu falar para as pessoas que era um investidor em ações, eu achava que era fodão. O que aconteceu? Eu quebrei em uma semana, né? Então, é natural que quando a gente começa alguma coisa, a gente se ache fodão. Só que, quando a gente passa por esse momento difícil, quando a gente quebra, quando a gente se ferra, a gente entra num momento de reflexão. E aí a gente se acha não mais o melhor, a gente se acha o pior, a gente se acha um lixo, a gente se acha um merda. E aí a gente começa a estudar ou continua estudando, e aí com o tempo a gente entende o que significa a experiência na nossa vida. E aí quando a gente está falando de investimentos, olha como isso aqui soa um absurdo. A gente tem um cara chamado Warren Buffett. Vocês conhecem o Warren Buffett aí? Warren Buffett, ele tem um histórico de ter se provado durante muito tempo. Quer ver? Peraí. Warren Buffett. Quer ver? Ele tem um histórico de ter se provado durante muito tempo. Olha, quer ver esse número aqui que eu quero mostrar para vocês? Ó, com 14 anos de idade, ele tinha 5 mil reais, Warren Buffett. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, com 14 anos de idade, ele tinha 5 mil dólares, tá? Com 21 anos de idade, ele tinha 20 mil dólares. Com 32 anos de idade, ele tinha 1,4 milhões de dólares. 44 anos de idade, ele tinha 19 milhões de dólares. 59 anos de idade, 3,8 bilhões de dólares. 83 anos de idade. 83 anos de idade, 58,5 bilhões de dólares. Beleza? Você está vendo isso aqui, ó? O cara investe por todo esse período aqui, ó. Beleza? O cara tem esse valor aqui, quase 60 bi de dólares. E o cara está no mercado há todo isso de tempo. O que acontece? Você tem gente que entrou no mercado agora, há tipo menos de 12 meses ou há menos de 2 anos. E eles estão criticando o Warren Buffett. Criticar tudo bem, mas qual que é o ponto? O Warren Buffett tem uma parcela do dinheiro dele que ele deixa em caixa. Por que ele deixa em caixa? Porque ele entende o que acontece no longo prazo.
entende o valor de você comprar um bom negócio, entende o valor de você ter dinheiro para manter sua sanidade num momento de crise, ele entende tudo isso. Quem entrou na bolsa agora, não. Por quê? Porque entrou ganhando. E aí essas pessoas, elas estão passando pelo efeito Dunning-Kruger. Elas estão achando que elas são super mega vencedoras. Porque como elas estão ganhando muito dinheiro, elas estão acreditando esse resultado à competência pessoal delas. Mas isso não tem a ver com a competência pessoal delas, tem a ver mais com sorte nesse momento. E aí, elas começam a se achar tão fodonas que elas são capazes de criticar o Warren Buffett. Elas são capazes de criticar o Ray Dalio, que escreveu Princípios. Elas são capazes de criticar quem está aqui há muito tempo. E a gente não pode criticar as pessoas assim, precisa respeitar, especialmente quem está há mais tempo, né? Então, a frase para mim que ilustra um pouquinho do efeito Dunning-Kruger é a sua incompetência que os restringe da habilidade de reconhecer os próprios erros. Olha só, isso daqui é foda, entendeu? Vou dizer de novo, é a sua incompetência que os restringe da habilidade de reconhecer os próprios erros, tá? E aí, pensa, o que você pode aprender com isso? Como você pode se safar do efeito Dunning-Kruger? Porque isso aqui é algo humano, isso aqui acontece com tudo que a gente acaba aprendendo, com quase tudo, né? É isso aí, ó, o JVRS lembrou, o Flávio me disse, eu estou nessa há muito tempo, né? É diferente, já passou por esse momento de deslumbre, né? Por isso que muitas pessoas às vezes quebram mesmo depois de terem tido um relativo sucesso meteórico, porque nesse momento elas deslumbre, fazem cagada e não conseguem sobreviver a longo prazo. Então, primeiro, uma vez eu estava com o Benchimol, lembra? E aí eu contei para vocês, eu passei por um momento difícil na minha vida. O Benchimol é o CEO da XP e ele falou assim, Thiago, quanto mais você cresce, mais humildade você precisa ter. Quanto mais você cresce, mais humildade você precisa ter. Aí, alguns meses atrás, eu entrei ao vivo aqui com o Abílio Diniz. E o Abílio Diniz, ele disse a mesma coisa. Thiago, humildade, humildade. A gente precisa ter humildade. E você tem humildade. Mas a dificuldade é você manter essa humildade conforme você cresce, ganha mais poder, mais dinheiro, mais fama, mais resultado, manter a humildade. Isso é difícil. Então, se você tiver sempre a humildade e cada vez mais humilde, você vai conseguir passar pelo efeito Dunning-Kruger, porque você sempre vai aprender com as outras pessoas, né? 2 ouvidos, uma boca, vai aprender com as outras pessoas e não vai querer ficar dando aula o tempo todo, tá? Depois, como que a gente faz para evitar o efeito Dunning-Kruger? A gente pode pedir feedback. Como? A gente pode pedir feedback para quem está nessa há mais tempo que a gente, sempre. Pedir para quem está há mais tempo que a gente. Ou quem tem mais resultado que a gente. Porque o tempo, nos dias de hoje, já não é mais uma medida de sucesso extrema, mas é um filtro. Agora, quem tem mais resultado consistente do que a gente precisa ouvir. Ouvir essas pessoas e não negligenciar esse tipo de coisa. Especialmente quando você tem acesso a essas pessoas. Eu tenho acesso a muitas pessoas, isso aqui me ajuda. Se você não tiver acesso a essas pessoas, você pode acessar aqui na live, você pode ler livros da história dessas pessoas. Elas compartilham esses aprendizados e muitas vezes o livro acaba falando com você, porque você está olhando com o seu viés, informações que você está buscando, tá? E o segundo ponto é, sempre continue aprendendo. Então, o feedback que eu fiz ontem no meu Instagram, 62% de vocês investem. 62% de vocês investem. Então a gente está falando aqui de muitos. Já está falando aqui de, sei lá, uns 20 mil aqui mais ou menos. 20 mil de vocês investem. E a maioria de vocês, pela estatística, eu não lembro agora, mas uma estatística bem alta, começou a investir nos últimos 12 meses. E se você faz parte disso, provavelmente você está feliz. Por que você está feliz? Porque você está ganhando dinheiro desde quando você começou a investir. E muita gente acha que isso aqui é por mérito pessoal. Cuidado, é o efeito Dunning-Kruger acontecendo.
Eu realmente preciso aprender muito ainda. E é melhor eu te dar essa lição do que o mercado com uma crise, tá? Antes disso, eu queria só dizer o seguinte. Entrar nos meus nas minhas mensagens e ela ficava piscando. Deu pau, foi muito legal. Obrigado. E para vocês aqui, lembra do nosso código? Seleciona os seus amigos, as pessoas que você acha que faz sentido e manda essa live para essas pessoas. Isso aqui vai ajudar muito a live amanhã ter mais gente. E aí manda confiança está aqui em cima. É o que a gente chama do pico da estupidez, é onde as pessoas fazem mais cagada. E aí, conforme a experiência vai passando, nosso grau de confiança vai diminuindo muito, até que ele chega quase que num nível de que a gente já não confia na gente. E aí a gente chama de vale do desespero. É quando a gente entende que nosso mundo é muito maior que isso. Quatro termos técnicos para a gente hoje, tá? Hoje a gente vai falar de negócios, mais focado em investimento em ações. E aí a gente vai avançando com o decorrer do tempo. E dicas de passagem, o mapa mental, ou seja, a página 5 do nosso livro ficou incrível. Eu vi hoje lá de manhã, assim que terminar eu já vou pular no grupo do Telegram. Pois eu quero muito ver esse livro completo. E aliás, eu estou pensando aqui, se não faz sentido fazer o livro Isso seria muito foda, né? Tô pensando aqui, vamos ver se a gente faz, se operacionalmente dá para fazer. Primeiro ponto, então, mais importante sobre empresas. Lembra
100 mil. É natural, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por exemplo, ó, essa aqui é a minha carteira tivesse investido, eu teria no mínimo quase 300 mil, certo? Então, essa é a primeira reflexão. Faz mais sentido ter 100 mil reais hoje, tá bom? Faz mais sentido ter 100 mil reais hoje. Legal. Segunda pergunta. O que vocês preferem? Vocês preferem fazer uma viagem bem normal hoje, uma viagem para Praia Grande, por exemplo? Vocês preferem viajar para Praia Grande hoje ou viajar para Disney daqui a um ano? O que vocês preferem? E conta aí. Viajar para Praia Grande hoje ou viajar para Disney daqui a um ano? O que vocês preferem, gente? Me diz aí. Praia Grande hoje ou Disney daqui a um ano? Disney daqui a um ano, legal. Disney. E, aliás, eu digo isso com muita humildade, tá? Porque a minha infância eu passei na Praia Grande. Vivia na Praia Grande. Passava as férias na Praia Grande. Disney, ó. Acho que todo mundo que apareceu no meu algoritmo aqui do Instagram disse Disney. Legal, por quê? Porque vocês entendem que o sacrifício de abrir mão de viajar para a praia hoje vale a pena para vocês, para terem um prêmio maior no futuro, que é viajar para Disney. Só que, ó, eu vi uma pessoa aqui que falou, não, prefiro ir para a praia hoje. Tudo bem. Então, para essa pessoa, o prêmio de ir para Disney não justifica esse sacrifício. Agora, e se eu falar se você prefere ir para a Praia Grande ou você prefere R$1 milhão daqui a um ano? Aí talvez já faça mais sentido você esperar um ano, não é? Então, o que significa aqui é que existe o conceito de você sacrificar esse momento agora para que você tenha algo melhor lá na frente. E cada um tem o seu preço do quanto vale esse tempo, do quanto vale esse sacrifício. Para alguns não vale a viagem na Disney, para alguns vale até menos, para outros vale coisas só muito maiores, tá? Outra pergunta. Você prefere ter 100 ações hoje ou 200 ações daqui 2 anos? Você prefere ter 100 ações hoje ou você prefere ter 200 ações da mesma empresa daqui 2 anos? O que você prefere? Mas aqui não vou nem esperar vocês responderem. Mas aqui é ridiculamente óbvio. Obviamente a gente quer 200 ações daqui 2 anos, certo? E por que eu fiz esses 3 exemplos? Porque é exatamente assim que você começa a precificar. Nossa, tem muita gente que falou 100 ações hoje. Ué, 100 ações hoje ou 200 no futuro? Talvez eu não tenha sido claro, ou enfim, pensa assim, ó, se eu tenho 100 ações de uma empresa e daqui a 2 anos eu vou ter 200 ações da mesma empresa, eu estou falando de 100% no aumento de ações que eu tenho nessa empresa. Pensando como investidor de longo prazo, por exemplo, não faz sentido você escolher ter 100 ações hoje se você poder ter 200 no futuro. Caso você tenha 100 ações hoje, você vai ter a oscilação, né, dessa ação. Ou seja, você vai continuar tendo 100 ações e daqui a 2 anos você vai ter 200 ações. Então, acho que reformulando a pergunta, ficando um pouco mais claro agora, matematicamente falando, faz mais sentido você ter 200 ações, tá bom? Então, por que a gente está falando? Porque o preço das ações funciona exatamente assim, tá? Então, Dani, quanto mais cedo melhor, exatamente. Mas por que quanto mais cedo melhor? Porque quanto mais cedo, mais rápido você vai fazer o dinheiro trabalhar para você, para que você tenha mais dinheiro no futuro, né? Beleza. Então, vamos imaginar agora uma empresa, tá? Que a gente consiga prever o fluxo dela. A gente sentou com todo o nosso time aqui
Sentou todo o nosso time. Sentou eu, sentou não sei quem, não sei quem, tá todo o nosso time. E a gente começa a fazer uma projeção da empresa. Quanto que a empresa vai crescer? Quanto que a gente acha que vai crescer? A gente começa por umas taxas de crescimento, estuda o mercado e tudo mais. E aí a gente tem uma projeção dos próximos 3 anos, do que vai acontecer com a empresa. E aí vamos supor que a gente prevê, a gente projeta que a empresa, ela vai daqui a um ano ter um fluxo de caixa de R$100. De R$100. Tá? E aí, a gente prevê que no próximo ano, a gente entende que ela vai ter um fluxo de caixa de R$105. E aí a gente prevê que no outro ano, a gente vai ter um fluxo de caixa nessa empresa de R$110,25. Certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos supor então que essa empresa, daqui a um ano, ela tem um fluxo de R$100, daqui a 2 anos R$105 e daqui a 3 anos R$110. Logo, a gente vê que a soma do fluxo dela no futuro vai ser R$315, certo? R$315. Só que, quanto que vale esses R$100 daqui a um ano ao preço de hoje? Né? Então, se essa empresa ela vai lucrar não, ela vai ter um fluxo de caixa de R$100 daqui a um ano, quanto que vale esses R$100 daqui a um ano para a gente? Porque se daqui a um ano eu vou ter R$100 entrando no caixa e existe o fator tempo, quanto que vale esses R$100 daqui a um ano, só que é o preço de hoje? Quanto que vale? Bom, aí a gente precisa usar uma taxa de desconto. Concorda que o investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Direto, é o Tesouro Selic? Esse é o investimento mais seguro do Brasil. Então, se eu tiver dinheiro hoje, na pior das hipóteses, eu vou investir no Tesouro Selic e o meu investimento vai crescer a taxa do Tesouro Selic. Tá? A taxa do Tesouro Selic. É isso que deve acontecer. Então, se eu tenho R$100 hoje, imagina que, no mínimo, daqui a um ano, esses R$100 vão virar R$105, vão virar R$106, alguma coisa assim, beleza? Logo, eu preciso então descontar a uma taxa esse valor daqui a um ano, para eu entender o quanto ele vale hoje. E aí eu não vou entrar na matemática agora, que eu vou mandar essa planilha que eu prometi para vocês no Telegram. Vou mandar essa planilha para vocês, para calcular automático. Se a gente vai ficar aqui brigando na matemática, meu objetivo não é brigar na matemática agora. Então, R$100 daqui a um ano, se eu for descontar, deixa eu ver qual taxa eu usei. Se eu for descontar a taxa de 10%, tá? 10%, ou seja, é como se para mim o valor desse tempo fosse de 10%, R$100 daqui a um ano valem R$90,91 hoje. Agora, R$105 daqui a 2 anos, se eu for descontar 10%, equivale a R$ 86,78 ao preço de hoje. Agora, R$110 daqui a um ano, daqui a 3 anos, equivale a R$ 82,83 no preço de hoje. Então, eu levei em consideração que essa empresa só vai ter 3 anos de vida, só para a gente ver o quanto que vale essa empresa, supondo que todos esses números aconteçam. Então, a soma desse fluxo no futuro vai ser de R$ 315,25. Mas se eu trazer a valor presente, se eu trouxer a valor presente, isso daqui vai valer R$ 260,52. Então, é isso que vale essa empresa. É isso que vale essa empresa. Tá? Então, na bolsa, se você descobrir que ela está sendo negociada a R$100, você vai falar assim, cara, tá muito barato, porque eu cheguei num preço de R$260. Se ela está sendo negociada a R$100, eu preciso comprar essa ação. Agora, se eu cheguei no valor de R$260 e ela está sendo negociada a R$500, você fala, porra, tá muito caro esse negócio aqui. Tá muito caro esse negócio aqui. Tá? Então, é exatamente por isso que a gente precisa fazer essas brincadeiras de conta. Tá? Tem muito mais do que isso que eu acabei de mostrar para vocês. Mas isso é só para vocês começarem a entender esse conceito. E a gente vai melhorando nos próximos dias, até que daqui a 21 dias vocês vão estar craques em muita coisa, tá? Eu só vou falar sobre mais um conceito com vocês aqui hoje, porque senão vai acabar
vai acabar complicando um pouco, sei lá, a quantidade de conteúdo acumulado no único momento, tá? E aí eu vou mandar a planilha para vocês hoje, e aí no mapa mental, na página que deve sair amanhã, vai facilitar o entendimento de vocês, tá? Vamos falar sobre um indicador importante quando a gente está olhando para uma empresa. Vamos olhar para o preço. Preço, tá? Teve sorteio sim, Aninha, ontem. Os sorteios acontecem no Instagram do Primo.Rico, tá bom? Vamos falar do preço. Como saber se o preço está muito caro ou muito barato, além de usar essa conta aqui? Eu vou mostrar algo que vai facilitar muito para vocês agora. É o que a gente chama de preço-lucro. Preço-lucro. Vou imaginar que a minha empresa, Primo Rico, a Primo Rico, eu vou chamar de Primo Rico Inc. Beleza? Primo Rico Inc. A Primo Rico Inc. ela teve um lucro de 30 milhões de reais, por exemplo. 30 milhões de reais, tá bom? 30 milhões de reais. E aí, vamos supor que o preço da minha empresa está em 600 milhões de reais. O Primo Rico hoje vale 600 milhões de reais. E o lucro do Primo Rico foi de 30 milhões de reais. Legal. O que significa isso? Significa que se você olhar para o indicador preço sobre lucro, você vai chegar em preço. Qual que é o preço? 600 milhões. Qual que é o lucro? 30 milhões. Então o preço sobre lucro, que é os 600 milhões sobre 30 milhões, vão dar 20. 600 sobre 30 vai dar 20. Tá bom? E significa então que se eu investir meu dinheiro, se eu comprar a empresa inteira, Primo Rico Inc. agora, significa que em 20 anos o meu investimento vai retornar através do lucro. Vai retornar através do lucro, entendeu? Porque se eu comprei por 600 milhões de empresa e ela me paga 30 milhões por ano, caso ela não cresça, ela vai me pagar em 20 anos o que eu investi nela. Mas, obviamente, a ideia é que quando você compra uma empresa, ela cresça também. Logo, a ideia é que ela traga o seu retorno muito mais rápido. Muito, muito mais rápido. Então, por que eu estou usando esse número aqui? Porque se o PL é 20 dessa empresa, significa que se eu puder comprar uma outra empresa que custa 600 milhões de reais, mas tem um lucro de 60 milhões de reais, 600 sobre 60 significa que em 10 anos eu vou receber o meu investimento direto, de volta. Então um PL de 10 costuma ser melhor. E a grata surpresa é, você tem acesso ao PL de todas as empresas. Então você pode comparar o PL de todas as empresas e escolher o que mais te favorece. Quanto menor o PL, melhor para você. Agora, tem outro ponto. Você não pode olhar só para o PL. Você tem que olhar para várias outras coisas também. Porque vamos supor que eu tenho uma empresa que tem um PL de 20. O PL significa preço-lucro. Eu tenho uma empresa que tem um PL de 10. O que é melhor? Se a gente fosse olhar só para isso, a que tem um PL de 10. Agora, e se eu te disser que a empresa que tem um PL de 10, ela cresce a 5% ao ano. E a empresa que tem um PL de 20, ela cresce a 50% ao ano. Em qual empresa você investiria? Você investiria nessa. Por quê? Porque essa empresa aqui, ela teve um lucro de 30 milhões, lembra? Se ela crescer 50% no ano que vem ela tem 45 milhões de lucro. Se ela crescer 50% de novo no ano, no outro ano ela vai ter quase 70 milhões de lucro. Então ela cresce mais rápido e com o tempo o PL diminui. E essa daqui cresce pouco. Então você tem que olhar o PL junto com as taxas de crescimento. Tá? Mas fica só com o PL hoje. Fica só com o PL. Guarda isso na sua cabeça que já é extremamente importante o PL. Se fosse para olhar um único indicador, matematicamente foi comprovado que o PL é o melhor indicador para você ver. Tem um livro chamado The Little Book That Beats the Market. E esse livro aqui ele mostra isso. Ele fala um pouco sobre a fórmula mágica, né? Então, pensa só nisso, gente. Só dorme pensando no PL. Então, se você vai numa churrascaria, ontem eu acabo falando numa churrascaria. Você pensa assim, caramba, quanto que custa essa churrascaria aqui? Qual que é o preço dessa empresa? Aí, assim, essa churrascaria aqui vale 5 milhões.
Aí você fala, legal. Quanto que dá de lucro esse negócio aqui? Ele fala assim, porra, meu patrão, estamos aqui para servir bem, né? Aqui o lucro é de uns 100 mil reais por mês aqui, meu patrão. Aí você falou, beleza, aí você pensa, 100 mil reais vezes 12, então a empresa tem um lucro de 1,2 milhão. 1,2 milhão, é estranho falar 1,2 milhão, né? A empresa tem um lucro de 1,2 milhão no ano e o preço dela é 5 milhões. Logo, 5 milhões sobre 1,2, você fala, ué, essa empresa aqui tem um PL de 4,5 mais ou menos? Porra, que puta negócio, Posso virar seu sócio? Quero comprar 10% dessa empresa aqui por 500 mil reais. Você me vende? É assim que a gente começa a olhar para as coisas. Você vê uma loja, você vai no cinema, aí você tem lá uma lojinha de açaí. Aí você fala, caramba, vende muito açaí esse negócio aqui. Qual que é o lucro desse negócio? Ah, esse negócio aqui lucra 20 mil reais por mês. Fala, caramba, quanto custa para abrir um negócio desse aqui? Ah, custa, sei lá, 500 mil reais. Aí você fala, ué, custa 500 mil reais, lucra 20 mil reais por mês. 20 mil reais vezes 12, que é no ano. Então esse negócio lucra 240 mil reais no ano e custa 500 mil reais. Você está falando de um PL de 2. Para! Eu quero investir nisso daqui. Essa é a cabeça do investidor. Quando você começa a reparar nesse tipo de coisa, você começa a achar isso daqui em tudo que está ao seu redor. Em tudo. Em absolutamente tudo. Em tudo. Tá? Eu fiz um estudo proprietário. Ó, Adib, depois você podia falar o PL da CIMED pra gente, né? Eu fiz um estudo proprietário meu, tá? Em que eu fiz um estudo sobre o histórico do PL no Brasil, de todas as empresas na Bolsa, para ter uma noção do que é uma média de PL, tá? Então amanhã eu vou falar sobre isso, sobre alguns outros indicadores. Ô Mumuzinho, vamos ver se você tá na área aí para entrar comigo aqui. Vamos ver. Ó, tô te enviando essa receita. Ih, Mumuzinho não tá conseguindo participar. Deu pau aí? Vai chocar o PL? Essa Dib aqui é foda, né, Dib? Vai chocar. Muzinho, tá na área ou não tá na área? Não tô conseguindo te chamar, não. Tá? Bom, enfim. Primoso, então é o seguinte. Deixa eu só ver um negócio aqui. Peraí. Acho que não vai dar agora. Bom, seguinte, galera. Essa aula de hoje, o Mumu tá aqui, mas acho que tá dando pau, não tô conseguindo chamar. Seguinte, a aula de hoje, vocês vão ver o resumo dela, porque alguns de vocês eu vi que boiaram um pouco naquela parte de descontar o fluxo, tá? E na parte do PL vocês entenderam bem. Vejam o resumo que eu vou postar hoje nos stories, que a Ká vai fazer. E no grupo do Telegram eu vou mandar a planilha para vocês brincarem de descontar um fluxo, para vocês terem uma noção, tá? E aí amanhã vai sair a página oficial do livro, um pouco mais visual para vocês também, tá? Então baixem ela. Então vão todo mundo pro Telegram. Galera, o que eu queria dizer? Eu queria dizer que hoje é domingo. Parabéns por estar aqui comigo. De novo, eu acho um absurdo as pessoas se comprometem com algo e não fazem. Porque, cara, se você tem algum amigo, algum funcionário, algum líder, alguém da sua equipe, e a pessoa fala, eu vou fazer, e a pessoa não faz, a moral dela diminui um pouquinho. Ela combinou contigo, né? Então vocês que estão aqui cumprindo o combinado, assim como eu estou aqui cumprindo o combinado, todos os dias de entrar às 5 e 6 para passar conteúdo de qualidade, conteúdo de valor, porra, eu tô me comprometendo, tô comprometido e tô me entregando. Então espero que vocês façam a mesma coisa. Amanhã é segunda-feira, amanhã a gente volta com tudo. Amanhã é o 7º dia do desafio, hoje só foi o 6º. A gente está até o dia 21. Imagina quanto conteúdo vocês vão absorver até o 21º dia, tá? Isso é foda. Então, como sempre, eu vou fazer aquele pedido para vocês. E não deixe daqui se tornar invisível, tipo, de novo, tal. Por favor, não tirem isso da cabeça. Eu vou agora postar a frase do dia no meu feed. E eu quero que todos vocês... Feed assim, aquela foto do Instagram no meu perfil. Eu quero que todos vocês vão lá, dê um soquinho que participaram. Eu quero que vocês marquem a primeira pessoa que vier na cabeça de vocês que não está participando do desafio ou que está participando do desafio e não participou hoje para participar, tá bom? Vou postar nos stories algumas informações relevantes e no Telegram eu vou postar a página em alta, tá linda a página de ontem, vou postar agora no Telegram. E
tem algumas pessoas aqui que sempre querem pôr um contato mais próximo comigo e eu não consigo fazer isso aqui individualmente, por isso que eu faço em grandes mutirões, lives e tal, mas eu tenho o meu curso digital, um treinamento digital que eu abro vaga às vezes ao longo do ano. No ano passado eu abri algumas vezes. E se você quiser se inscrever para ser avisado quando abrir uma nova turma para o meu treinamento, é só você ir no link da minha bio no Instagram, clicar no link e deixar seu nome e e-mail para ser avisado. Que aí eu mando e-mail quando abrir uma turma, é com número restrito de pessoas, eu fecho essa turma e aí eu sigo a minha vida e aí talvez meses ou semestres depois eu geralmente abro outra. Às vezes, tá bom? Então, se quiser, é isso aí. Grande abraço, galera. Até amanhã, 5, 6 da manhã. Ótima rotina para vocês. Vamos que vamos. E é isso aí. Parabéns para todo mundo. Frase do dia. Não sei mais o que falar. Tchau.